Só, então, eu acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, como a gente já até tinha conversado, né? Eu acho que, primeiro, você tem que saber, na verdade, qual vaga, né? O que você procura no mercado. Então, qual a posição que você quer, o que são as competências necessárias, para você também não querer pedir muita coisa, e, na verdade, você fica com dificuldade para encontrar. Mas aí eu vou dar um pouco o exemplo aqui do meu caso, né? Eu trabalho na área do COE, que é o Centro de Excelência da Cargill. Então, minha área é uma área técnica. Então, o que a gente pede de competência, né, que está bem difícil? Uma pessoa saber realmente o processo todo de supply, né, numa cadeia toda de supply. Então, quando a gente fala isso, uma cadeia toda de supply, desde planejamento de produção, demanda, parte de customer service, a parte de armazém, a parte de transporte. Então, você achar realmente um funcionário que tem todas essas competências e habilidades é difícil. Outra coisa também, né, que a gente vê que está bem difícil de encontrar é a parte de idiomas. Então, por exemplo, no meu caso, eu preciso de alguém fluente em inglês, porque a gente fala inglês o tempo inteiro, e você vê que está difícil de achar isso no mercado. E outra coisa, e aí, falando um pouco disso também, aonde que a gente está mais encontrando, né, nosso perfil? Porque nós somos como se fossem consultores internos da Cargill. Então, onde que a gente encontra? Muitos consultores, né, quando a gente fala Deloitte, etc. Só que o que acontece? Quando a gente encontra esses profissionais, muitos deles não têm experiência do mercado. Então, não entende qual a tendência de mercado. São muito técnicos, né? Então, eu acho que uma pessoa que tem um conhecimento técnico, uma pessoa que consegue também lidar e trafegar dentro do negócio, ser bem informada, e aí, no meu caso, também tem inglês, eu acho que é extremamente importante, tá? Quero escutar um pouquinho o pessoal aí, depois a gente começa os debates. Eu vou pedir para o Daniel falar, mas é aquele negócio, né, Ana? A gente exige dos outros aquilo que às vezes a gente não tem, né? O cara tem Sim. que falar inglês, tem que falar mandarim, tem que falar tudo, não sei o quê. Mas espera aí, você como diretor ou gerente, você fala aí, dá aquela engasgada, mas é a vida como ela é. Daniel, fala para a gente aí. Eu concordo muito com a Ana. Eu acho que essa função, essa posição generalista, assim, de você realmente ter um conhecimento da cadeia toda, é super difícil hoje e acho que tem que ser muito valorizada, né? A gente tem que buscar cada vez mais. Eu vejo realmente muita gente super especialista, de repente, numa área de transportes, né, ou comércio exterior, ou armazenagem, mas ele não consegue dialogar bem com o planejamento. Mas eu vou até um pouquinho além, que é justamente nesse ponto que a Ana comentou, né? Eu acho que é você realmente fazer essa grande habilidade, transformar, você aproveitar isso, virar uma competência de fato, saber transitar isso para a empresa, né? Às vezes a gente encontra, de repente, que foi o que você falou das consultorias, ele conhece bem o negócio, mas não consegue transitar, não consegue transformar, não consegue converter isso para a realidade do próprio negócio, né? E às vezes também falta essa curiosidade de, cheguei num patamar de conhecimento tal que agora eu estou acomodado, né? E você acaba perdendo outras oportunidades. A gente está num dinamismo muito grande de supply chain, então acho que ele tem que conseguir agregar isso, né? Não necessariamente, obviamente, se a gente falar um grande especialista em supply chain inteiro, não vai existir, né? Mas ele conhecer tudo, saber usar melhor a área dele de maior expertise com as demais, integrando isso para a realidade da empresa, mas sempre buscando, né, as novidades, entendendo outros mercados, né? A gente, né, o João falou que é do mercado de saúde também, né, a vida inteira, no eletrônico também, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o mercado por si só, de saúde especificamente, não tem o ferramental completo. Então, a gente precisa também entender o que está acontecendo fora desse mercado. Eu acho que essa curiosidade, ser usado nessa busca também, ligando a essa habilidade, é uma competência muito grande. E devo dizer, concordo, Ana, está difícil de achar em alguns casos, né? Acho que a gente tem muito especialista, né? Mas o cara consegue aliar, né, o especialista com essa visão mais generalista. Eu acho que esse é um diferencial hoje que a gente pode ter. Agora, vou completar um ponto, João. Você provocou de um lado, provoco do outro. Não necessariamente a gente precisa ter competências enquanto gestor, né? Muitas vezes a gente precisa buscar esse cara, que é justamente para complementar o time, né? A gente, às vezes, não vai ter tudo mesmo, né? Não tem como. Você tem que ter os melhores no teu time, né? Isso é tão verdade, só para complementar o Daniel rapidinho, né? Mas às vezes você tem uma pessoa fantástica no seu time que provavelmente não é a pessoa melhor para ser uma liderança, por exemplo. Mas ele é chave para o seu time entregar o resultado que se espera dele. É isso mesmo. Okay, Marcos, eu vou até interromper o Marcos rapidinho. Eu concordo, mas tem outro ponto também. Se você começar a contratar pessoas só para fazer esse tipo de especialidade, depois você quer promover, você quer também subir e ir para outros lugares, a pessoa não consegue subir.
Então, talvez você traz essa pessoa, mas com um skill ali de liderança que você possa treinar, ou então dar oportunidades, para depois, senão se você vai estagnar também. Você quer sair, não tem ninguém para te assumir. Então, acho que é interessante. Eu vou deixar o Leandro falar, mas depois eu complemento minha opinião, Ana. Mas, por favor, Leandro, manda bala. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos aí. Realmente eu concordo com tudo que foi dito aí, que a Ana falou, o Roy, o próprio Daniel, né? Hoje a gente tem um desafio, né? A gente vê muitos especialistas mesmo nas posições, e aí realmente é difícil você encontrar um profissional que tenha uma visão mais macro do processo, né? Que tenha um entendimento de todo o processo de compras, né? Desde planejamento, toda a parte de compras mesmo, de sourcing e etc, né? Então hoje, e também, como a Ana comentou, muitas vezes você contrata só especialistas e na hora de você ter que fazer uma suba de cadeira, né? Muitas vezes você acaba realmente se limitando porque a pessoa é especialista naquilo que ela faz, não tem um skill de gestão, não tem um skill aí da questão de tomada de decisão, né? Isso é muito importante. Então, realmente concordo com os meus colegas que estão falando aí. Hoje a gente tem um grande desafio aí, realmente buscar profissionais com uma visão mais ampla, né? Obviamente que a gente precisa sim dos especialistas, mas acho que é importante a gente buscar profissionais com uma visão um pouco mais ampla do negócio. Acho que é importantíssimo isso aí. Legal, e vou até aproveitar aqui para fazer o complementar o comentário. Eu acho que eu vou separar em dois rapidinho. Eu acho que o primeiro ponto principal é entender que o que a gente busca de competência quando a gente quer pôr ou cobrir uma vaga tem que ser algo condizente com a realidade. Também não adianta a gente falar, vou pôr a barra lá em cima, porque eu quero um cara que pode estar pronto para virar CEO daqui a 20 anos. Mas assim, o teu problema é estar aqui hoje. Então, o primeiro, e para mim eu alio isso muito tem um pouco a ver com o que a Ana estava falando, para mim que eu alio muito com a própria meritocracia, porque é muito complicado você ou supervalorizar as necessidades da vaga e muito provavelmente não conseguir cumprir, né, com todos esses requisitos e acabar pondo alguém talvez que não era exatamente quem você buscava, e isso pode gerar um atrito dentro do time, especialmente se essa reposição acaba sendo feita dentro do próprio time ou dentro da própria empresa. Então, acho que o primeiro ponto é entender e setar quais são as bases, o que de fato eu preciso, o que essa vaga me exige. O segundo ponto, para mim, que aí já tem muito mais com o que a gente falou de ser especialista, bom, primeiro que a gente está vendo cada vez mais uma especialização dessas vagas, né? No geral, a gente está falando aqui de supply chain, que eu acho que é um ótimo exemplo. Realmente é uma cadeia acadêmica, por exemplo, e tem muito detalhe, mas eu diria que para mim o principal atributo que qualquer pessoa na vida tem que ter, na vida profissional, na verdade, é curiosidade e vontade de aprender. Porque tem certas coisas que a gente não ensina, ou não dá para aprender, quanto mais você está aprofundado na tua carreira, talvez fique mais difícil. Mas tem diversas outras que a gente sabe que a gente consegue sim promovê-las. Então, eu acho que o ponto principal é entender o que é realmente o critério-chave para eu repor essa pessoa ou para eu cobrir uma vaga que talvez não existia. E focar no que é o essencial. O que você pode desenvolver, aproveite isso ao seu favor, inclusive. Porque, número um, você vai ter mais gente, provavelmente, para aceitar essa vaga, né? Você vai ter critérios talvez um pouco mais simples. Então, de novo, você consegue, de fato, desenvolver a pessoa para as competências que você precisa, mas partindo de base de algo que realmente era necessário ou imprescindível para a atuação profissional nessa posição, né? E aí tá bastante romântico isso, sabe? Vamos pensar no seguinte, gente. Eu tenho para mim assim algumas competências, né? Melhoria, aprendizado contínuo, visão estratégica, autogerenciável, tem que ter foco em resultado, liderança e gestão de risco. Eu tenho um slidezinho bonito que eu uso até na aula, né? Mas no final, eu queria que vocês olhassem o seguinte, né? O cara, visão de processo, no final, o cara, quero que vocês comentassem dessa palavra que a gente chama de accountability, que não tem uma tradução, a gente usa o protagonismo. E eu queria saber de vocês se vocês têm medo de ter nego bom embaixo que vai roubar sua vaga, porque tem muita gente que fala, mas no final não tem coragem de botar um cara bom embaixo e fazer sombra. Eu queria que vocês falassem disso também. Bom, se me permitir, e eu só vou aqui porque a Ana começou antes, eu sei que as mulheres são as melhores. Você roda por aí. Mas brincadeiras à parte, eu acho que se a pessoa tem medo de ter alguém bom embaixo, cara, temos um problema grave. Porque primeiro, se você não tem gente boa embaixo, você não vai ter um bom time. Se você não tem um bom time, provavelmente você não vai ser promovido. Se você não for promovido, ninguém sobe pro teu lugar. Então, eu sou um super defensor. Eu sei que é um pouco forte, talvez, mas eu sou super defensor de, para você ser promovido, você tem que ter alguém pronto para assumir a tua posição. Porque eu acho que isso gera uma cultura na empresa da perpetuação desse desenvolvimento contínuo.
Então, para mim, e a gente sabe que tem empresas que exigem isso, eu passei por uma dessas, para deixar bem claro, mas era condição sine qua non. Temos uma oportunidade aqui super legal, Roy, você vai virar presidente global, ótimo. Quem assume tua posição agora? Legal, então você fica na tua posição, bicho. Pensa nisso, porque daqui a próximos 2 anos tem que ter alguém pronto para você subir. Eu também super concordo com o Roy, sou totalmente a favor de ter pessoas totalmente competentes, até mais do que nós aí, né, abaixo de nós, para que a gente tenha um time realmente forte, né, e a gente consiga aí ter sucessores, né. É isso que é importante, ter sucessores, né? E aí só uma pergunta até para apimentar, né? Porque muitas vezes você busca ensinar, você busca a conduzir essa pessoa para um caminho maior, né? Para um algo maior, mas muitas vezes as pessoas não querem, aí não querem assim, não estão preparadas, né? Aí eu pergunto, será que nós recrutamos errado lá atrás? Ou o que foi também, né? Porque muitas vezes também as pessoas acabam sendo limitadas, né? As pessoas não correm atrás daquilo que elas querem para poder chegar na posição, né? Muitas vezes. Mas eu sou totalmente a favor aí de ter pessoas realmente essencialmente competentes embaixo de nós, para que a gente possa realmente buscar, a gente possa crescer e possa passar o bastão de uma forma aí realmente de ter sucessores, né? Não, uma coisa se me permitir, desculpa, mas só um complemento rápido, Ana, que eu quero até para você aproveitar e explorar isso, mas é legal a gente entender também que num time de 5, 10, 15 pessoas, não importa o tamanho, você também não vai ter todo honesto aqui. Para conseguir, talvez você tenha que ter um budget limitado, que eu não sei como funciona, mas eu acho que é bem esse caminho. Por favor, Ana, aproveitando aí para você já... Não, na verdade, eu quero só complementar aí o comentário aí. Eu concordo plenamente com o Marcos. Eu acho que você precisa mesmo, você precisa ter alguém preparado para assumir seu cargo se você quiser crescer. E outro ponto também que eu gosto é quando você tem alguém bom abaixo de você, a sua régua também eleva. Que essa pessoa toda hora fica assim, não, por que você não vai para esse lado? Por que você não vai para esse lado? Então você acaba aprendendo muito com essa pessoa. Né? Toda hora você aprende, a pessoa te dá vários desafios assim o tempo inteiro e você começa a correr atrás também para levar, né? Então acho que você ter pessoas boas aí que possam, né, tanto você mudar para uma posição quando você queira, tanto vertical, horizontal, qualquer posição, e também uma pessoa que também te dê desafios, porque eu acho que quando você tem uma equipe só que você fala e etc, só faz o que você está pedindo, acaba que você não sabe realmente se você está indo pelo caminho certo. Se talvez você não tenha outra perspectiva, outra visão, que você poderia também agregar ali no seu trabalho, no seu projeto. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Então, concordo com o Marcos aí, concordo com o Leandro. Acho que as pessoas que têm medo de colocar gente boa têm que rever um pouquinho o conceito e começar a correr um pouco atrás, porque essa pessoa vai ficar para trás algum tempo, viu? Exatamente. Eu só acrescento, acho que um ponto aqui de cuidado para nós gestores, na hora de verificar essas pessoas, a gente pode ter uma tendência de, né, é meio que natural isso, de buscar um mini-me, né? Fala assim, ó, meu sucessor sou eu lá debaixo de mim. Né? Isso não pode ser uma verdade, a gente tem que ter conforto para também entender que, às vezes, o grande potencial, quem pode assumir a cadeira é uma pessoa que vai ter habilidades diferentes, né? Vai ter uma competência diferente, vai levar o negócio de uma maneira diferente da sua, mas ele se alinha, né, ao que a companhia precisa, né, e isso pode ser super necessário. Então, a gente também tem que saber lidar, né, enquanto gestor, né, ter a competência de saber lidar, às vezes, com essa situação que pode ser um desconforto. Ele fala, opa, peraí, né, não tá bem encaixado, você tem que saber lidar com esse desconforto, né, saber lidar, e, aliás, transformar isso, que isso não seja uma situação de desconforto, você saber agir com isso com naturalidade. Eu vou falar uma coisa para você. Eu que tenho vivi muito mercados maduros, como o que vocês estão, de empresas com modelo de gestão já bastante maduro, mas o que você vê aí ainda é coisa muito, muito antiga. É um modelo de gestão ainda de chefe, um modelo de gestão de medo, um modelo do cara, né, só botar gente fraca embaixo dele para ele não correr risco de emprego, né? Então, assim, eu adoro essa palestra aqui, que ela verbere para muito lugar, assim, porque
é esse o conceito, né? E a dificuldade que eu falo, assim, pegando o gancho do Marcos, assim, hoje, conforme a gente vai subindo na pirâmide, você tem que saber mais de gente do que do técnico, porque uma hora, eu tenho feito estruturas de empresa, né? Entro lá, monto, então uma hora você precisa, por 2 anos, um profissional com essa cara mais técnico, depois passa 2 anos, você começa a entrar em melhoria contínua, você precisa de um mais gestor, então você tem que ter essa habilidade de saber usar a competência das pessoas, né? Porque não tem nego ruim, né? Tem apenas o momento da empresa. Mas fala aí, Leandro. Não, na realidade, eu ia colocar que muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, como bem o Daniel colocou. A gente quer realmente buscar as mini cópias, né? Eu quero buscar um mini Leandro, o mini Daniel, o mini Daniel, né? A gente tem que realmente. Mas isso acho que é um pouco natural, porque você identifica com o perfil, você quer que os personagens tenham um perfil parecido com o teu ali, obviamente, que olhando para as competências, habilidades, aquilo que o cara exige, mas você sempre busca aquelas pessoas que têm um perfil parecido com o teu, né? Que vai para cima, quer fazer acontecer, mas a gente tem que. O importante é que nós saibamos aí tirar de cada profissional que a gente tem o melhor, né? O melhor de cada perfil para que a gente faça realmente aí um time vencedor aí. Mas a tendência é que realmente você acaba buscando aquele perfil bem próximo ao teu. Não sei se todo mundo pensa assim ou não, mas tem sim um pouquinho disso ainda. Eu creio que existe isso ainda um pouco. Eu acho que é inegável, eu acho que é até quase um pouco de natureza humana. Mas eu acho que também está provado que essa diversidade nos times, no geral, e aí eu acho que a mudança também nessa cultura com um chefe novo, por exemplo, ela não só é necessária, como quase imprescindível. E aí, se você vê hoje as principais empresas mais inovadoras, você vê a quantidade, né, de diversidade que eles têm dentro, não só dos times, mas também da liderança, inclusive na altíssima liderança. Eu acho que isso te ajuda a fazer processos melhores, negócios melhores, produtos melhores. Por quê? Porque você muda um pouco qual é a cabeça, né? Visões diferentes, né? Aquela brincadeirinha que todos falam, pô, uma empresa onde todo mundo é branco, é homem, entre 30 e 40 anos. Qual o potencial que essa empresa tem de inovação? Ele com certeza é menor do que uma empresa que tenha o mesmo porte, talvez, mas com um time muito mais miscigenado. Acho que visões diferentes agrega muito ao time, né? Visões diferentes, né? Visões de cada tipo de negócio diferente, se traz agregação ao time, né? E o duro é que daí eu vou gravar o nome de vocês, porque daí eu vou ficar de olho no time de vocês. Aí quando eu precisar de comprador bom, eu já sei onde roubar, né? Eu sou um amigo bom nesse lugar aí. Mas assim, eu queria perguntar para vocês assim rapidinho, de todas as competências que vocês têm na cabeça, que vocês acham que é boa para você e para o profissional de vocês, se vocês pudessem, e óbvio, cada um está vivendo um momento agora, né? Aquela pergunta que não tem certo ou errado, mas é aquele momento, né? Qual competência? Se pudesse falar uma só, uma competência que você fala, essa é a competência que hoje eu estou dando mais importância. Qual seria, Ana? Bom, no meu caso é competência tecnológica. Ok. Então, ter uma visão, assim, de uma pessoa que sabe conectar de uma ferramenta, não técnica, tá? Mas eu falo do mundo mais digital. Uma pessoa que tem uma visão ampla, que fala assim, bom, beleza, isso aqui a gente faz manual, como que a gente moderniza isso? Como que a gente automatiza isso? Nem que seja numa Power BI, nada, mas que tenha uma visão um pouco mais rápida para a gente começar a integrar. Porque eu acho que a visão Supply Chain 4.0, você conseguir integrar, você conseguir ser mais digital, né, mais integrado digital, todo mundo, a cadeia end-to-end totalmente integrada, com você dar mais visibilidade para todo mundo da sua cadeia. Então, hoje eu acho que é uma competência aí que a gente não comentou muito, mas eu acho que é bem importante, meu ponto de vista. Daniel. A principal hoje, eu vou pegar o exemplo de um cara analógico, tá? Eu ouvi há um tempo atrás sobre o Lázaro Brandão, ex-presidente do Bradesco, né? E perguntaram para ele o que ele fazia, né? Como é que era a rotina dele no Bradesco. Ele falou: bom, eu resolvo problema pequeno. E aí o pessoal, pô, mas você é presidente da empresa, né? Por que você está resolvendo problema pequeno? Aí ele, porque se eu resolver problema pequeno, vai se tornar um grande problema. Então, eu acho que um ponto que fundamental hoje para a gente é entender, né, e resolver rapidamente problemas. Então, eu quero um solucionador rápido, né, de resolver quando o problema está pequenininho ainda, né, seja juntando, né, envolvendo tecnologia, envolvendo processo, envolvendo pessoas,
né? Essa pessoa que consegue identificar um problema, e o problema vamos colocar como oportunidade também, né? Identificar alguma situação ali, algum ponto de problema ou oportunidade quando está nascendo ainda e saber agir rápido para contornar essa situação, para colocar isso num novo patamar. Beleza. Leandro? Muito bem, concordo com meus amigos aí, tecnologia é um caminho sem volta, né? Essa questão do 4.0 é um caminho sem volta, então cada vez mais precisamos de profissionais que entendam de tecnologia, não na parte técnica, mas que entendam o processo, seja apto a enxergar essa tecnologia e colocar em prática. Mas uma competência para mim que eu valorizo bastante também é o controle emocional, né? Mas no tempos que nós vivemos aí de várias situações, nós temos que ter profissionais que realmente tenham um controle emocional e consiga realmente permear por todas todos os desafios que a área tem, né, de cobrança e etc., entrega de resultados, né, que a gente tem um controle emocional aí para saber resolver o problema, identificar o problema e ir atrás da solução. Acho que o controle emocional é um fator bem importante aí. Estamos falando de burnout, né, Leandro? Muitas Exatamente. Coisas. E você, Marco? Eu estava pensando aqui, é engraçado, é difícil nomear uma, né? Eu concordo com tudo que foi dito até agora. São várias. Mas se eu fosse ficar super fiel ao que eu comentei no começo, e eu não sei nem se eu posso dizer que ela é, de fato, uma competência histórica, mas para mim é curiosidade. As pessoas têm que ter vontade de aprender o que elas não sabem, de requestionar o que para elas hoje é uma regra, que amanhã possa não ser. E aí eu acho que a gente acaba, ou pode-se usar isso num sentido muito mais amplo, né? Se eu for olhar especificamente na SAP, por exemplo, para o tipo de coisa que eu faço e o meu time faz, por exemplo, uma veia empreendedora é necessária, ela é imprescindível. E aí por quê? Porque os chefes muitas vezes não estão locais, a gente não quer ficar controlando as pessoas, muito pelo contrário. Até indo nessa linha, né, o Daniel estava comentando aí, eu até já falei isso muito para outros times meus, não aqui especificamente, mas que era muito engraçado, que muita gente que entrava no primeiro dia no meu time, meu primeiro comentário era, então, legal, só para você entender a lógica do time, assim, eu não faço nada, eu não sou a pessoa mais importante desse time, vocês são, então, se eu pudesse falar a única coisa que eu faço aqui, eu tiro parede da tua frente. Então, o teu papel é você desenvolver o seu trabalho. Você tem que ir atrás, você tem que me direcionar onde que estão essas oportunidades, e aí você vai me indicar como eu te ajudo. Para mim, esse que é o ponto principal. Por isso que eu sempre falo muito desse lado da curiosidade, a vontade de aprender. E para mim, ela alia ou ela associa algumas diferentes competências por trás. Uma delas que eu super concordo com o Daniel é essa de realmente ir atrás de uma resolução de problema. A brincadeira da salada de fruta, né? Eu não quero que você me traga o problema. Sim, eu quero saber o problema, mas já me traz uma sugestão. Propõe algo, porque é nessa proposta, nesse debate de possíveis soluções que a gente vai chegar na melhor opção. E o legal disso, eu também não vou fugir aqui hoje a competência que eu mais tenho trabalhado é o visão de processo, né? Eu estou num setor, como eu vim de indústria também, que tem uma maturidade muito maior. Você vem para o setor da saúde, realmente existe um atraso muito grande na gestão administrativa, né? E um hospital tem característica de ser silos, até pelo corpo clínico, a equipe do médico. Então, por isso que eu estou aqui, né? Eu não gosto de coisa simples, eu venho aqui porque o desafio é grande de você romper, né? Então, você sai de uma indústria que normalmente já pensa em processo, menos gente para lidar, mais máquina, vem para um lugar que é feito de gente, silos puros, e como é que você traz e coloca o supply chain aqui, né? Então, esse é o segundo hospital que eu estou. Hoje, nesse momento que eu estou há um ano aqui, eu estou trabalhando, assim, muito mais a visão de processo, quebrar o vertical, hierárquico, para trabalhar em processo. Então, hoje eu estou mais nessa competência aqui como prioridade para mim. Mas vocês comentaram muito na fala do Daniel, da Ana mesmo, do Leandro e Marcos, essa questão do senso de dono, né, da pessoa ser protagonista. E eu estava num hospital onde a gente estudou por causa de pesquisa organizacional, por que o Brasil é tão difícil de ter pessoas protagonistas, né? Tem uma característica, um dia até a gente pode debater isso, mas tem uma razão para vocês entenderem que é difícil. Tem um lado cultural do Brasil, né, que nós fomos colonizados, nós não somos colonizadores, então a gente tem uma tendência de ter poucos líderes e muitos seguidores. Então existe uma característica da cultura do país, diferente dos Estados Unidos, Inglaterra, outros que já são. Então, tem um lado que é bom saber, porque é uma dificuldade. Quando você precisa de times, assim, autogerenciáveis, é difícil achar gente.
Por isso que eu brinquei com vocês, né, que a gente vai começar a fazer um roubar profissional do outro, porque realmente quem acha tem que tentar segurar a peça de ouro, porque no Brasil tem essa característica, né? Bom, vamos falar um pouco mais, estão pedindo para a gente passar depois um vídeo aqui, eu vou pedir para eles me chamarem quando quiser passar esse vídeo. Mas eu queria pontuar um pouco de vocês, rapidamente também, uma competência que você está procurando desenvolver em você. Uau! Lá no seu PDI. Poxa! O meu, obviamente, eu estou planejando a parte até de eu tenho uma característica, né? Que em todo assessment que eu fiz, ela aparece como um senso de dono tão grande que eu sou o cara que qualquer 360 graus, eu sou o cara que dou a pior nota para mim mesmo, né? E esse nível de cobrança é tão alto em mim que ele me atrapalha hoje. Então, é uma característica boa para a empresa, porque é um senso de dono grande, mas para aquilo que foi falado pela questão mental, a saúde mental, o equilíbrio mental, ele é ruim. Porque você está sempre se cobrando demais, pesado, às vezes internalizando o problema que não é seu, é da empresa, né? E aí essa é uma competência que eu estou trabalhando para poder, principalmente, ter uma saúde mental, um equilíbrio diferente. Então, essa tem sido a minha prioridade aqui. Eu me identifico também com o João, essa cobrança em excesso, né? A gente quer sempre fazer o melhor, entregar o melhor, e aí muitas vezes essa cobrança acaba nos atrapalhando, né? Então, buscar aí realmente ter o controle disso, né? E saber que as coisas têm um tempo para acontecer, né? Não tem como você pular etapas e tudo mais. Então, essa questão mesmo da autocobrança, eu também me identifico bastante com o João aí. Bom, eu vou falando um pouco do meu caso também. Eu acho que no CUI a gente faz muito assessment também para identificar maturidade, todos os processos da cadeia total. E uma das coisas que quando a gente faz um assessment assim, nos business, né, a gente tem a tendência de procurar o problema. Se a gente quer entender qual é o nível de maturidade, a gente vai ao problema. Então, muitas vezes, e no meu caso, a gente tem que influenciar depois o negócio, aceitar aquela mapa que você fez dentro do processo, você realmente engajá-los e você ajudá-los também a aumentar a maturidade. Então, acho que no meu caso, muitas vezes, eu trabalho não ser tão negativa, só pegando os pontos negativos, mas sim quando você vai engajar, você vai falar com uma liderança, né, tanto o presidente, um MD, ou né, um diretor, etc., você tem que também colocar os lados positivos que você encontra. Então, eu tento não tendenciar só naquele nicho de problema que a gente encontrou, né, para a gente solucionar. Eu tento fazer uma forma mais pacífica de mostrar realmente, estamos aqui, mas já tem muita coisa que foram feitas, sabe? Então, é uma coisa que eu, todo momento, eu fico me policiando para que realmente a gente tenha um bom sucesso nessas implementações aí de maturidade. Legal. Putz, eu tô bem parecido na linha do Leandro e do João, para ser super honesto, assim, eu acho que talvez não exatamente igual, mas eu acho que a pandemia trouxe essa nova, sei lá, uma nova competência que é saber distinguir muito bem quais são os seus limites, né? Eu posso falar por mim, eu viajo, ou melhor, viajava, né, naquele passado muito distante, em média de 2 a 3 semanas por mês eu estava fora do Brasil. Isso já vem de alguns, não só da SAP, tá? De antes também era parecido. Eu acho que a disponibilidade total no online traz um desafio gigante, que é saber definir quais são esses limites. E por que eu estou falando desses limites como uma competência? Porque eu entendo, inclusive, que para você fazer um bom trabalho, você tem que estar com a cabeça relaxada. Eu tive um evento esta semana com o nosso time, desculpa, semana passada da Colômbia, foi engraçado que eu estava falando com a menina, eu falei, putz, olha, vamos falar na segunda, porque eu preciso do fim de semana. E ela, não, como assim? Não quero que você trabalhe. Eu falei, mas é isso que você não está entendendo, não é trabalho. Eu preciso estar com a cabeça completamente sem nada, brincando com minha filha, provavelmente no parquinho, que é onde vem uma ideia boa. Então, eu acho que esse advento da vida forçada, eu até falo brincando, né, que não é home office, é living at work. A gente efetivamente mora no trabalho. E se a gente não entender que essas pausas mentais, inclusive para ter um ciclo, né, de criativo mesmo,
a gente vai começar a virar robô e, eventualmente, você não vai mais resolver problema, você não vai trazer ideias boas, você não vai conduzir uma análise de processo, e pior do que tudo, você não vai conseguir traduzir isso em palavras que as pessoas te entendam, a famosa comunicação executiva. Muito bom. Eu vou mais na linha... acho que esse é um ponto super importante também, todo mundo tem que estar sabendo lidar com essa parte da autocobrança de um jeito saudável, mas eu vou mais para a linha da Ana também, que eu também tenho um pouco disso de... Né, eu falei da questão do pequeno problema, e às vezes você tem que saber não exacerbar alguma competência que você tem como solucionador de problema para atropelar alguma coisa. O problema vai ser resolvido, ok, e você deixou um monte de morto pelo caminho. Né? Então, saber lidar com isso, né, eu acho que fazer esse phase-out de conseguir envolver cada vez mais as pessoas e, né, fazer o papel, muito do que o Marcos comentou, né, de ser o facilitador, o retirador de barreiras, mas não, né, tirar, de repente, algum protagonismo para permitir que essa pessoa aprenda, né, é um ponto que, né, de contínuo aprendizado para mim. Né, talvez a escolinha que eu estudei tinha um pouquinho disso, desde a primeira empresa, então é alguma coisa para você minimizar, né, e está sempre buscando para ser o conciliador e influenciador. Né? Então, é um ponto de atenção eterna, né, para trabalhar. Daniel, eu só tô rindo, só vou fazer um comentário rápido, mas quando eu virei líder na empresa que eu estava antes, na verdade, eu já tinha tido times nas outras, mas, enfim, foi minha primeira experiência com tecnologia, eu tive que fazer um coaching, né, e aí, a analogia da minha coach, fantástica ela, por sinal, mas foi exatamente isso, eu precisava deixar de ser um jet ski, que segundo ela, era uma pessoa muito rápida, chegava rápido nos caminhos, só que eu olhava para trás e tinha 6 corpos tirados no chão. E aí, só para fechar, a analogia era, você precisa trazer um pouco do escalador, né? Porque os escaladores estão amarrados no outro, se um cai, morre todo mundo. Mas por isso que eu estava dando risada aqui sozinho. Muito boa. E é super válido, mas eu acho que é aquele negócio, tipo assim, você tem que ficar alerta para, de repente, falar assim, opa, esse ponto eu tenho e eu preciso deixar fazer o tune down. Segura isso aqui, né? Senão eu vou tirar, né? Então, é um ponto de saber ler o momento onde não usa, não faça isso. Usar, né? Não acelere, sai na frente e deixa acontecer. Até o Romeu gostou de toda a discussão que apareceu aí na telinha. Aí. Você tem recado para nós, Romeu? Tenho, sim, muito bom. A discussão aqui muito franca e direta. E assim que a gente gosta. O debate tem que ser assim, né, João? Bom, olha só, tem 2 pontos aqui legais. Tem um comentário aqui, na verdade, do Paulo Domingues, que ele fala o seguinte, ó. Perfeito, na Stefanini, nossos treinamentos somos orientados para desenvolver sucessores. Que é o que a gente estava falando, né? Para andar tem que ter o sucessor, tem que contratar gente melhor do que a gente, né? E tem uma pergunta aqui, na verdade, do Diego Araújo. Ele fala o seguinte, é imprescindível que o profissional de suprimentos seja curioso e queira sempre aprender. Porém, as empresas estão prontas para lidar com esse tipo de característica? Estão preparadas para quem pensa fora da caixa? Boa pergunta, hein? Eu vou deixar, obviamente, quando vem pergunta difícil assim, eu jogo para frente, né? Eu só faço a pergunta. Aqui no HCOR colocaram uma parte do planejamento estratégico, pensamento startup. Isso aí, nossa, você imagina o que é, né? Pensar como startup, né? É um disruptivo novo, ainda mais no hospital, que tem que ser tudo certinho para poder salvar uma vida. Então, eu acho que é por aí. Mas eu vou deixar os colegas aí opinarem sobre essa pergunta. Obviamente que... Pode ir, Ana, vai lá. Na verdade, o meu é bem curto, então, só para acrescentar nessa pergunta. Eu acho que muitas empresas não estão, tá? Mas eu acho que é importante nós, como os líderes, o que a gente tem que fazer? Porque muitas vezes as pessoas vêm com ideias, talvez a ideia não é boa naquele momento, mas ela pode servir daqui a um tempo. O importante é a pessoa que chega com essa ambição, com uma visão de startup, não tira essa visão dele. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, coloca ali no estacionamento, né, que a gente chama de parking lot, coloca ali, se não for boa nesse momento, se for boa, talvez uma ideia legal, também escuta, seja aberto para ouvir. Eu acho que essas pessoas estão vindo, essa nova geração que está vindo com esse negócio de startup, muita coisa imediatista. O interessante nós, líderes, a gente não parar com a gente não deixar eles não falarem, né? A gente inibir eles. Eu acho que esse é o meu ponto.
Acho que concordo totalmente com a Ana também. Obviamente que nós, como gestores e as companhias, elas querem pessoas criativas, né, que deem ideias, que realmente que façam pensar fora da caixinha, né? Todo mundo fala, vamos pensar fora da caixinha, né? Porque mais o mesmo a gente já tem que ser diferente, tem que pensar diferente, tem que buscar alternativas, né? Então, todo momento a gente fala com o nosso time, pessoal, a gente tem que pensar diferente, né? O mesmo nós já temos que ir além. E aí, nós como gestores, temos que saber trabalhar essas pessoas, esses profissionais, e como a Ana falou, poxa, agora não é o momento, mas não desmotivá-los, não sermos sabotadores dessas ideias, né? Precisamos trazer essas ideias, ouvir todas essas ideias, e como gestores saber a hora, sim, de colocar essas ideias em práticas ou não, e trabalhar esse profissional para que ele também entenda, né? Não sejamos os nossos próprios sabotadores, né? Bom, pessoal, ó, eu recebi a buzina do Chacrinha aqui. Eu também recebi. Tem que encerrar. Eu sei que o Daniel e o Raig podiam contribuir muito, né? Esse é um ponto que é gostoso de discutir, né? De ter essa parte mais disruptiva. Eu só coloco que realmente tudo depende da cultura da empresa, as pessoas se comportam por aquilo que elas são medidas, né? Então, às vezes a gente quer fazer, mas a cultura também não é para isso, a gente tem que repensar se está na empresa errada. Como você quer fazer um encerramento? Só uma provocação, João. Claro. Uma provocação apenas, tá? Eu acho que isso vale para todos. Se você está numa empresa que talvez hoje não está apta, ou não está cultivando, não está fomentando isso, pensa um pouco na sua empregabilidade. Não se restringe a pensar apenas na empresa que você está hoje. Você está bem empregado, com umas boas competências e com, obviamente, um background interessante, né, com bom conteúdo, você vai abrir as portas em muitos lugares. Legal. Então, não se restrinja ao que seu chefe, a sua empresa está te forçando. Boa. Pessoal, gente, infelizmente... Eu deixo de coração meu abraço a vocês, tá? Legal. O meu vai ter que encerrar, mas eu deixo de coração. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Agradecemos também Ana, Leandro, Daniel, aí, Marcos, João. Um grande abraço e a gente se vê no próximo evento. Obrigado, gente. Combinado. E para quem for ouvindo, aproveitem a live. Parabéns, Maratona gente. do Supply Chain. Um abraço. Um abraço. Tchau.